Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A palavra de hoje para a nossa reflexão, ela está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, tá? Em seu capítulo 25, intitulado Nos Dons do Cristo, tá? Que trata-se de uma carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4 e versículo 5, onde Paulo diz o seguinte: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler Não, vou fazer diferente. Olha só. Nesta palavra, Emmanuel vai nos mostrar como alcançar a graça divina. Poxa, a graça divina é o maior tesouro que nós podemos conquistar em nossas vidas. É a graça divina. Concorda? Você já pensou você ter o apoio divino em tudo que você faz ou que se propõe a fazer? Você ter a graça divina para te salvar de males, te dar livramentos, né? Você ter a graça divina de alcançar conhecimentos capazes de esclarecer equívocos de nossos irmãos equivocados. Enfim, não existe tesouro maior que a graça divina. Não existe. Tá? E ele vai nos mostrar nesta palavra como alcançá-la. Correto? Então vamos lá. Ele diz assim: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pelas conquistas dos valores iluminativos. Ora, então ele está nos dizendo aqui que há 20 séculos, desde a vinda de Cristo,
a terra para a salvação dos nossos pecados e a implantação do seu reino divino, que nós já possuímos uma consciência esclarecida, mais esclarecida por Jesus e pela razão. E nos encontramos durante todo esse tempo em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Que são as virtudes plenas em Jesus, que é unigênito com Deus. O que significa unigênito? Que ele e Deus são um só em conhecimentos, né? Em virtudes. Enfim, Cristo, porque Kardec classificou de uma maneira mais ampla a espiritualidade da seguinte maneira: espíritos inferiores, espíritos bons e espíritos puros, tá? Os espíritos inferiores são aqueles que habitam mundos mais primitivos, ou mundos de provas e expiações ainda, onde o mal prevalece, né? Porque é onde estamos reparando os nossos males, expiando os nossos males feitos ao nosso próprio. E reparando esses males. Então, são planetas onde o mal prevalece, tá? Onde o mal prevalece. E não podemos ser tão felizes como queremos e esperamos, né? Nesse reino de Deus. Teremos que ter paciência. Antes disso, teremos que adquirir os dons de Cristo. Os dons do Cristo. Que é o que o Emmanuel vai nos mostrar aqui. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte, olha:
O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Quer dizer, a nossa luta continua interiormente, no nosso interior, que é onde hábitos, costumes de vidas anteriores estão enraizados, cristalizados em nosso ser. E a nossa luta é exatamente essa. Em dissolver essa cristalização. Desses hábitos antigos em nós. E superarmos a animalidade com a espiritualidade. Ok? E ele continua, olha. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Que eu acabei de dizer. Existem muitas sombras, quer dizer, falta de luz. Sombra é falta de luz. Em nosso espírito. Muitas sombras de luz. E essas sombras de luz cristalizadas é que combatem a luz nascente em nós, incipiente em nós. E Emmanuel continua. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, ele está nos dizendo que o homem entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, que significa, né, nascer, viver, morrer
renascer e evoluir sempre através de inúmeras existências. Certo? E com essas existências, nós vamos plasmando em nós mesmos, tá? Formando em nós mesmos, formatando em nós mesmos as qualidades sublimes, que são os dons de Cristo, né? As virtudes celestiais, indispensáveis à ascensão do espírito. E que, no fundo, em nós, elas são progressivas. Mas em Cristo, elas são plenas. Porque Cristo possui todas elas. Ele é unigênito com Deus. Isso significa que ele e Deus são um só, mas não um só fisicamente. Eles são um só na concordância, né? No conhecimento. Na concordância entre si a respeito das coisas que devem ser feitas no universo. Porque, olha, Jesus Cristo, ele foi ajudado por muitos outros Cristos em sua missão divina de salvação dos nossos pecados e implantação do seu reino divino na Terra. Ele foi ajudado por muitos Cristos, porque não existe só ele, existem vários Cristos. Cada planeta tem seu Cristo, tem seu governador, que reina naquele planeta. Entendeu? Então, os Cristos, eles são os ministros de Deus. São quem executam os seus desígnios, os seus propósitos. Entendeu? Utilizando-se de, às vezes, não só dos seus poderes, mas também utilizando-se do seu exército do bem. O exército que promove o bem no universo, que são os seus mensageiros, chamados mensageiros. Ok? E Emmanuel continua. Daí a razão de a graça divina
ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Então ele está nos dizendo que a graça divina, ela nasce, ela cresce dentro de nós, das nossas existências, mas à medida que os dons de Jesus, tá? Mesmo que incipientes, como Emmanuel diz, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Tá? E Emmanuel continua: onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Então ele está nos dizendo que onde nós estivermos, sejamos quem formos, entendeu? Devemos nos preocupar em tornar peculiar as qualidades cristãs em nós mesmos. Tornar as qualidades cristãs peculiares do nosso ser, no nosso ser, do nosso ser. Como? Sempre com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quer dizer, dando uma atenção especial a isso, como damos a cultura das plantas que enfeitam o nosso lar. Tá? E ele continua: quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Bom, aqui ele está querendo dizer, ele está falando do nosso livre-arbítrio que nós possuímos, né?
e que nos permite escolher entre produzir, entre fazer o bem ou fazer o mal. As nossas escolhas entre fazer o bem e fazer o mal elas são opcionais. Nós é que escolhemos uma opção ou outra, tá? Mas a colheita é obrigatória e vai ser positiva ou negativa, dependendo do bem ou do mal que fizermos. Correto? Muito bem. E Emmanuel também nos diz o seguinte: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que o solo consciente do nosso espírito, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Bom, então, quando ele diz: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, isso significa o seguinte: quem cultiva em vasos. Quem cultiva plantas em vasos. Mas o vaso que devemos oferecer ao divino cultivador é o nosso coração. O vaso do nosso coração. E ele diz, olha, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste promicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Quer dizer, devemos oferecer o nosso coração como o vaso para o cultivo do divino cultivador, sabendo que se o solo consciente do nosso espírito, tá? Aceitar essas sementes, né?
celestiais que vão nos permitir adquirir, vão florescer como as nossas virtudes adquiridas? Cada migalha, cada pedacinho de boa vontade nossa o nosso cultivador aproveitará para converter num canal milagroso para exteriorizar o bem. E com isso, multiplicar permanentemente a graça divina em nós. Ok? E Emmanuel continua. Observa tua boa vontade e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então ele está dizendo para nós verificarmos a nossa boa parte, se nós estamos a cada dia, né, aproveitando a oportunidade de crescimento. Porque essa boa parte, ela pode ser dilatada, como ele diz, ao infinito, já que o progresso do universo e nosso é infinito. O progresso não tem limite. Ele não tem limite. E o universo continua sendo construído infinitamente com a nossa colaboração, adquirindo exatamente os dons de Cristo, que são as virtudes celestiais com as quais ajudaremos o Criador a edificar o universo. Ok? E ele diz também, olha, não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de aperfeiçoamento cada dia. Ele aqui está nos dizendo que nós não podemos, nem devemos ter a presunção, né, de eliminar milênios, né, através de nossas existências, eliminar milênios de trevas.
existentes em nós até a vinda de Cristo para nos iluminar. Correto? Não dá. Não dá. De um dia para o outro, não dá. O que existe há milênios não pode ser destruído da noite para o dia. Não pode. Teremos que nos valer, como diz Emmanuel, do esforço de aperfeiçoamento a cada dia. A cada dia. Quer dizer, dar um passo à frente na direção dos mundos celestiais, né? Dos paraísos celestiais, dos espíritos puros, nos valendo de cada dia uma oportunidade de crescimento e de elevação em direção aos paraísos celestiais. Ok? E Emmanuel nos diz: persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Sim, claro. Devemos persistir no aprendizado transmitido pela palavra divina. Devemos nos desempenhar nesse aprendizado. Através do Consolador prometido, né? Que, através do nosso espiritismo cristão kardecista, vem nos ensinar tudo o que precisamos saber para galgar a cada dia, passo a passo, os dons de Cristo. Ok? E ele finaliza assim, olha: não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Quer dizer, não nos esqueçamos de que os dons de Cristo, tá? Que nos proporcionará a graça divina, que é o maior tesouro que podemos conquistar na vida,
com os dons de Cristo. Com o crescimento real dos dons de Cristo em nós. Alcançaremos, portanto, a graça divina tentando. Não é necessário chegar lá. Não é só quando chegarmos lá. Nos mundos celestiais, nos paraísos celestiais, dos espíritos puros. Não é só quando chegarmos lá, que teremos a graça divina. Não. Basta que haja um crescimento real dos dons de Cristo em nossas vidas, mesmo que sejam pouco a pouco, mas desde que estejamos nos dedicando, desempenhando para isso. Ok? Muito bem, gente. A palavra do Emmanuel termina aqui. E ela resume-se no fato de que a graça divina ela é alcançada, inclusive, facilmente. Basta que nos dediquemos, presta atenção. Nós não precisamos ainda tê-las em nós. Mas basta querermos tê-las e nos esforçarmos por isso, sinceramente, para que Deus nos conceda a sua graça. Porque Ele sabe que as virtudes celestiais não se alcança do dia para a noite. Muito pelo contrário, são necessários milênios e diversas existências, porque em cada existência alcançamos ou subimos mais um degrau em direção aos mundos celestiais. Ok, gente? Então é isso que o Emmanuel nos esclarece, né? Graças a Deus. E vamos partir para essa, gente.
Vamos partir para essa. Vamos partir para essa porque a graça divina é o maior tesouro que podemos ter na vida. Tanto material quanto espiritual. Que é a nossa verdadeira vida. Inclusive, vai chegar o ponto em que nós vamos estar tão cheios dessas virtudes que são plenas em Jesus, ele possui todas elas, que nem precisaremos mais encarnar. Entendeu? Só trabalhar, só servir e aprender sempre, sempre, sempre. E é isso, gente. Até a próxima palavra para reflexão. Um bom final de uma boa noite que se inicia para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.